Camila, muito obrigada pelo tempo, por disponibilizar, sua agenda para falar com a gente. Sei que é super corrida. E, bom, eu tenho um filho pequeno, mais ou menos da idade do Arthur, e eu fico imaginando a emoção que deve ser você poder fazer, esse projeto, né, em parceria com ele. A primeira a dúvida que eu tenho, assim, ele tem, dimensão disso, do que está acontecendo, ou para ele é uma grande brincadeira, assim? Não, acho que com o tempo ele foi entendendo, né? Primeiro, eu contei para ele que eu era escritora, porque ele não sabia, né? Ele achava, uma vez ele falou na escola dele, quando estavam falando sobre profissões, ele falou que a mãe dele consertava celular. E acho que eu preciso deixar essa criança mais informada, né? Uhum. Até que eu sou boa de mexer no celular, mas não é minha profissão. Aí eu fui contar para ele, mamãe, você sabia que a mamãe é escritora, tal? Não. Aí mostrei meus livros, ele ficou muito impressionado que tinha minha foto, né, no final do livro, a foto da autora e tal. Então comecei assim. Aí tem uma brincadeira que a gente gosta de fazer aqui em casa, que é fazer um livro de mentira, assim, não de mentira, mas artesanal, vamos dizer assim. A gente Uhum. grampeia as folhas, né? E daí a gente começou nessa maneira o livro da Kibe. Vamos fazer um livro da Kibe, então, nosso, né? Aqui, aí ele faz os desenhos e diz o que eu tenho que escrever. A gente já fez de várias histórias, mas o da Kibe foi o que permaneceu aí por mais tempo e está até hoje a história da Kibe muito viva aqui em casa. Aí, um outro passo que eu acho que foi muito legal para ele foi entender os processos, né, do livro. E o tempo que demora, né? A criança ela é muito imediatista, né? Se você falar, Uhum. ai, a gente vai para a casa da vovó semana que vem. À noite ele vai te perguntar, amanhã que a gente vai na casa da vovó, né? Eles são muito imediatistas. Então, ele foi entendendo esse vai e vem, e isso foi virando uma coisa muito grande na cabeça dele. Filho, chegaram as ilustrações. Mamãe, acertaram o meu quarto, como ficou bonito e tal. Mamãe, o livro já vai chegar? Não, filho, agora o livro vai para Sim. gráfica. Tá. A hora que o livro chegou foi uma emoção tão grande, porque foi uma espera, eu acho, de uns 4, 5 meses, né? Da gente ter Uhum. mandado a história até chegar o livro físico. Então, eu acho que ele teve a dimensão, né? Noção da dimensão disso tudo, porque ele acompanhou o passo a passo do livro sendo feito. E aí teve o lançamento, né? Domingo, do livro, e foram os professores, amiguinhos da Ai, que escola. bacana. E aí ele ficou muito lisonjeado, sabe? Nossa, as pessoas vieram até aqui para o lançamento do livro, né? Então, eu acho que ele entendeu, apesar de ser uma criança de 5 anos e tal, eu acho que ele entendeu, a importância da coisa, né? O tamanho do projeto que ele participou. Então, foi super legal. Que bacana. E você, ficou com essa noia de repente, de ele se sentir frustrado com alguma parte do processo? Ou tudo isso também, de certa forma, impactou, assim, positivamente a sua família? Porque é isso que você falou, né? A criança, ela, você não pode, antecipar muitas coisas para ela, porque ela fica naquela ansiedade, né? O tempo para elas corre diferente, né? Sim. Não, eu acho que a frustração da demora, eu acho que fez parte, assim. Eu acho até Uhum. importante ele entender que as coisas não são do dia para a noite, tudo, né, que ele quer, né? Então, eu acho que foi um aprendizado também para ele, né, eu sei que você tá bravo hoje, que você queria o seu livro, mas infelizmente o seu livro não está aqui, mas quando ele chegar, você vai ficar muito feliz, né? Então, eu acho que foi importante também, porque é um exercício da maternidade, a gente também não fazer tudo que o filho quer a hora que ele quer, porque a nossa vontade é realizar todos os desejos, mas se a gente fizer isso, ferrou, né? A gente está criando um ser muito difícil para conviver na sociedade. Então, no fundo, eu achei legal, assim, que apesar de ter tido momentos em que ele falou, mas queria o livro hoje, tá? Vai E ter, quando ele entendeu? recebeu o livro, assim, como é que foi? Cara, foi muito. Ele estava doentinho, a gente tinha ido viajar e a família inteira pegou uma super virose. E aí a gente voltou da viagem antes até.
e ele tinha passado super mal, e era o dia seguinte dessa grande virose. Então, ele sabe quando a criança está bem abatida, assim? Aí Uhum. chegou o livro, eu abri e foi uma maravilha, porque foi o que animou ele ali, que ele estava super chateado, que ele tinha passado mal e estava com febre, ia faltar na escola, não ia ver os amigos. A gente tinha acabado de voltar, né, para a escola, de volta às aulas, né, das férias. Então, ele estava chateado que ele estava doente. E aí, isso foi um ânimo para ele. Ele ficou abraçado no livro, pediu para dormir com o livro do lado dele, fez FaceTime com a minha mãe, mostrou para, né, Nossa, que os lindo. amigos, manda foto para minha amiga do livro. Então, foi bem legal, assim, muito bonitinho. Ah, interessante. E assim, esse processo é, da Kibe, né, e esse assunto que vocês decidiram é, tornar editorial é uma fase muito delicada, assim, né? Porque se a gente for levar ali para essa questão, gente que faz mais terapia e análise, sabe que é uma espécie de pequeno abandono, né? Você deixar o seu filho no quarto, e tem uma série de leituras e de analistas que falam sobre isso, e correntes. Tem gente que fala que cama compartilhada é uma coisa bacana, tem gente que acha que você tem que deixar a criança lá desde bebê, mesmo que ela chore. É, como foi assim que você viu que a humanidade que tinha ali, né, e que esse assunto tinha potencial assim para atingir mais pessoas, né, e ter o interesse de mais leitores? Eu acho que primeiro eu fui me inteirando da literatura infantil, né? Como mãe, toda noite eu deito com ele, leio um livro e tal. Não era uma literatura que antes eu tinha acesso, não tinha interesse, né? Não tinha para aquele livro infantil. E eu fui achando muito legal ver o processo de entendimento dele em outras histórias, né? Então, li livros que impactaram ele de alguma maneira, do tipo, isso acontece comigo. Então não é só comigo, é também com esse elefantinho, sabe? Então, eu achei isso muito legal. Quando ele veio com a história da Kibi, que é uma formiga imaginária, né? Que é a melhor amiga dele, eu achei muito divertido, porque eu, quando criança, também tive um amigo imaginário. Mas eu achei legal que é uma formiga, né? E que ele fala, ela é muito pequena, ela é quase invisível. Aí ele faz assim com a mãozinha, ó, você tá vendo? Eu falo, tô. E aí eu percebi que ele usava a quibe para medir o perigo das coisas. Então ele me perguntava assim, mãe, você acha que a quibe pode escorregar naquele escorregador grandão ali do parquinho? Eu falava, eu acho que pode. Eu acho que a quibe consegue. Então eu vou com ela. E eu comecei a perceber que era um apoio dele, né? Se fosse uma formiga minúscula, pode fazer isso, então eu também posso. E aí a gente começou nesse exercício de levar a Kibe para dormir junto. Filho, a Kibe tá aí? Tá, mamãe. Ela tá com medo ou a gente apaga o abajur? Não, a Kibe tá um pouco assustada. Vamos deixar o abajur? Vamos deixar o abajur então para a Kibe. Sabe, uma coisa Uhum. assim. Mãe do céu, a Kibe falou para apagar o abajur. Nossa, como ela é corajosa, né? Então ficou muito essa brincadeira Quase um de, alter ego dele, né? Assim, de a coragem da Kibe passa para ele. Aí eu falei, uhum. eu acho que temos aí um lugar de uma mensagem legal para se passar num livro. E o que eu pensei também é que a formiga é muito comum, né? A gente ter formiga em casa, né? E tem aquele caminhozinho e tal. Então, eu acho que é uma coisa legal da gente falar, olha, toda casa tem uma formiga, de repente a sua quibe está por aí, né? Para incentivar as crianças, né? Encontrar também esse apoio em casa, do tipo, então eu acho que eu tenho uma formiga corajosa aqui, deixa eu procurar ela, né? Então eu achei bonitinho isso. É, E aí, conforme ele ia me contando, hoje a quibe voou numa abelha. Eu ia anotando para contar, né, para a avó, para o pai. Quando eu vi, as minhas anotações já davam um livro, né? Já era uma história. Tem um gato subindo aqui. Já era uma história. E aí foi muito fácil. Eu mandei para a companhia já uma história montadinha. Um roteiro, assim, né? Na verdade, eu montei uma história, mandei a história pronta. A gente mexeu Ah, que super pouco. bacana. Já toda Eu costurada. já, a gente mexeu super pouco e eu estava bem aberta assim a mudanças, porque eu nunca tinha escrito nada
infantil e também não tinha noção se estava muito grande, se tinha que enxugar, e no final mexeu muito pouquinho. E daí logo a gente achou a Ju, ilustradora, a Juliana Engner, que, enfim, foi rapidíssima, né? Ela sacou a cara do livro muito fácil e foi uma delícia trabalhar com ela. Assim, é muito legal ver uma pessoa dar Uhum. cor, imagem, figuras a aquilo que você tinha pensado. Assim, achei E é muito. muito vivo, assim, né? O trabalho dela é muito. Tem É, muita identidade, né? Eu conhecia ela também, assim, de Instagram, bem, mas sim, bem pouco, assim, né? E eu até ouvi algum podcast que você fala, né? Que você, quando viu, assim, também bateu, assim, foi uma sinergia muito rápida, né? foi. Esse livro foi. Geralmente a gente fala, nossa, escreveu um livro, meu Deus, é um parto, e daí é um vai e vem e tal. Cara, esse livro. Assim, parece que a gente tava, todo mundo tava brincando e se divertindo, assim. Ele foi leve, ele foi rápido, ele não me deu preocupações, assim, era só coisa Uhum. boa, assim. Foi muito gostoso escrever. Ai, que delícia. E assim, você, a partir dessa experiência, você tem interesse de fazer outras publicações? Você já fez livros para adolescentes e tudo, né? A faixa etária tá baixando. Você Ah, tem pois vontade de é. continuar, assim? Como que foi o saldo final, assim? Eu escrevi um texto, acho que o ano retrasado, um conto, para um livro de adolescentes, né? Que eu tinha um tema específico para trabalhar, que era a primeira menstruação, né? E eu achei que eu não. Putz, será que eu sei me comunicar, né, com esse público? Será que esse gap, né, de geracional vai fazer alguma barreira e tal? E eu amei escrever. Eu fiquei, será que agora eu gosto de escrever para adolescentes e tal? E tem uma enteada, né, de que vai fazer 13 anos, então já tinha uma pré-adolescente em casa, né? Já estava de longe observando ali questões dessa faixa etária. Então, quando eu consegui escrever a partir de 4 anos, né, que é o da Kibe, eu achei mais legal ainda. Assim, eu falei, nossa, tô baixando aí. E eu quero escrever o segundo livro da Kibe e também quero escrever mais coisa para adolescente. Eu adorei me Olha que comunicar legal. A gente com pode essa faixa esperar ou etária. é um desejo, assim? Vai ter Não, o continuação? da Kibe, com certeza eu vou fazer um segundo livro, continuar histórias da Kibe, porque ela está muito viva ainda na rotina da casa, então eu não parei com as minhas anotações, né? Então, agora, por exemplo, a Kibe está sempre acompanhada da abelha, da Zazá, que é amiga Hum. da Já Kibe. tem um outro personagem para Já trabalhar tem um outro também. personagem, então eu acho que a Kibe 2 é bem fácil de sair. Ah, legal, Camila. Muito obrigada. Queria te dizer assim, eu sou uma pessoa que adora assim a forma como você se comunica. E eu e o João vamos ler o livro da Kibe. É legal. O João é uma criança que também tem dificuldade para dormir sozinho e eu acho que vai ser bastante útil lá em casa. Eu espero que te ajude. Ó, não vendendo falsas promessas. Às vezes a Kibe me ajuda, mas às vezes é comigo mesmo, viu? Ah, brigadão, viu? Parabéns pelo Imagina. trabalho. Obrigada, adorei participar. Obrigada. Um bom dia. Tchau, Bom tchau. dia, tchau, tchau.